Oi pessoal, tudo bem com vocês? Para quem está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Meu nome é Roberta Zanata, eu trabalho com educação emocional, coaching, mentoria em autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, estou em formação em psicologia, eu atendo online, então se eu puder te ajudar com algum dos meus serviços, é só você acessar para mais informações o meu site, robertazanata.com.br. Hoje eu trago um vídeo pedido pela Evelyn de Souza e também pela Márcia Braga, e nós vamos conversar sobre o ego, como dominar o ego. O ego, o que é, gente? Nada mais é do que vaidade. Quando a gente tem uma vaidade muito exacerbada, quando nós queremos muito mais e muito melhor, quando tudo nos ofende, nos dói, nos machuca, quando nós julgamos o outro, quando nos sentimos perseguidos, ofendidos por tudo. Isso é o ego, né? É o ego falando mais alto. E é tudo uma ilusão. Por quê? Porque o ego faz com que a gente precise muito da necessidade de aprovação do outro. Então eu preciso muito que o outro concorde, eu preciso mostrar minha verdade acima de tudo. Então isso é o ego quem traz. E o ego, gente, quanto maior o nosso ego, mais inflado o nosso ego, mais desconectado de nós, da nossa verdadeira essência, e mais inconsciente nós estamos. Essa é que é a verdade. Então, para isso, eu trouxe 5 práticas que nós podemos fazer para trabalhar com o ego, silenciar o ego, dominar o nosso ego, que ele tá aí o dia inteiro sempre lutando contra a nossa verdadeira essência. E o primeiro deles é: não leve tudo tão a sério, não leve tudo como uma ofensa, não leve tudo pro lado pessoal. Gente, a gente precisa compreender que cada pessoa é diferente da outra, né? E não é porque ela falou alguma coisa, de repente ela não estava num dia bom, ela tá passando por problemas muito grandes, situações difíceis, ela não tá tendo equilíbrio emocional para lidar com tudo aquilo. E aí ela é mais ríspida, ela passa por um período mais introspectiva, ou um pouco mais ríspida mesmo, não sabendo lidar com aquilo, tá revoltada com a vida dela. E aí ela acaba descontando, ou ela fala uma palavra que você não gostou, ou uma palavra um pouco mais atravessada, e você já pega aquilo pra você e como dói, né? Cada pessoa é de um jeito, a gente não sabe o que a pessoa está enfrentando na vida. Existem pessoas que são mais ríspidas, existem pessoas que são um pouco mais grosseiras, existem. Mas e aí? Cada ser é um ser, e que você vai lutar a vida inteira contra essas pessoas? Não, gente, a gente não muda ninguém. Eu mudo a mim mesma, e aí quando eu mudo a mim mesma, eu mudo o meu olhar perante o outro. Então, quantas vezes que nós também não ofendemos alguém, magoamos alguém, mesmo sem intenção? Então, nós estamos sujeitos para que isso aconteça conosco também. E se eu me doer, se eu levar para o lado pessoal, se eu me ofender com qualquer coisa que me disserem, quer dizer, eu tô indo num contrassenso, gente. A gente precisa buscar o equilíbrio. E aí, cada vez que me dói, é o ego gritando, entendeu? Você vai deixar isso quieto? Você vai deixar isso barato? Você é muito mais do que ele? Você é superior a ele? Mostra, coloca ele no lugar dele. Não leva desaforo pra casa. Isso é o ego gritando, gente. Então, serenidade. Leve como um fato do dia. Eu não tô aqui falando de coisas absurdas, de abusos, né, de bullying, eu não tô falando disso, né, mas assim, ofensas, coisas que a gente realmente se dói demais. Então, tenta enxergar o outro como uma pessoa que também tem as falhas, assim como você tem. Você tem suas falhas, ele também tem as falhas dele, e a gente vai crescendo e vai desenvolvendo. Então, não é porque a pessoa te falou uma palavra que você não gostou muito que você já vai se ofender e levar tudo pro lado pessoal. A dor só aparece se a gente deixa, a ofensa só acontece se a gente permite. A pessoa pode falar o que ela quiser, e eu só vou me doer se eu me identificar com o que ela falou. Então, pode entrar por aqui e sair por aqui, mas sou eu quem decido se eu vou me doer, se eu vou deixar estragar o meu dia, se eu vou criar uma rixa com aquela pessoa por uma coisa que ela tenha me falado. Isso a gente consegue fazer um link com a segunda prática, que é julgar menos. Então nós nos colocamos como juízes, como nós sabemos como deve ser a vida, como a pessoa deve agir, ela fez errado, ela não fez certo, como que ela agiu dessa forma. Julgue menos, critique menos, aceite o outro como ele é. Não cabe a você julgar ninguém, não cabe a você mudar ninguém. Cabe a você se melhorar, se mudar. Buscar o seu equilíbrio interno. Não cabe a você ficar o tempo inteiro falando as coisas de errado que a pessoa faz, se colocando como superiores, julgando, porque no momento onde a gente julga é porque a gente não faria daquele jeito. Quem garante que não? A gente não sabe o dia de amanhã, a vida traz tantas situações. Quantas vezes você já teve uma reação que você não imaginava? Muito maior do que você imaginava que teria.
A gente já reagiu mal muitas vezes a situações que a gente não imaginaria que reagiria daquela forma. Então não julgue, a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe a vida do outro. Isso também linka a terceira prática, que é liberte-se da necessidade de sempre ter razão. E por quê? Porque a razão é sua, não existe verdade absoluta. Eu já falei tantas vezes isso aqui, gente. Cada pessoa é criada de um jeito, com as suas verdades, com as suas crenças, do que foi passado na criação, pela sociedade, pelos pais, o que ela conhece da vida. E o fato de você ter uma opinião formada sobre um assunto não significa que seja o correto, que seja uma verdade absoluta. É a sua verdade. Para outra pessoa pode ser uma coisa completamente diferente, porque o contexto de vida dela é completamente diferente do seu. Então é um contrassenso gigantesco esperar que todo mundo pense como a gente, concorde com o nosso ponto de vista em tudo. Liberte-se da necessidade de ter razão o tempo inteiro. Você precisa ter razão para você precisa acreditar na tua verdade. Você não precisa fazer com que os outros o tempo inteiro comprem a tua verdade. Você não precisa o tempo inteiro ficar tentando fazer com que as pessoas aceitem a tua opinião e concordem com você. É você quem tem que concordar, e parte daí. A quarta prática é, mais uma vez, o que eu vou falar? Meditação. Lógico. Por quê? Porque a meditação é como o Osho explica. A meditação, você entra num estado de vazio e vira um observador. Nesse momento você não se identifica com o teu ego. Você está num estado de vazio. Então você está observando, você está apenas como um observador do teu ego, sem nenhum julgamento do que vem. Esse é um tipo de meditação com intenção. Então você entra num espaço de vazio e fica apenas observando os pensamentos que vêm, né? Então o que acontece? Quando você faz uma meditação de intenção, é para você tentar entender o porquê de alguma coisa, para que venha um sinal, venha uma resposta, venha um pensamento que te traga essa resposta. Então, se você está sofrendo muito com o ego, faz essa meditação de intenção. Eu vou, nesse momento, tentar entender e observar o porquê daquela dor, o porquê de estar sofrendo tanto com essa questão específica. E na meditação, então, no meu relaxamento, eu vou entrar nesse estado de vazio e vou observar de fora. Por que observador? Porque o observador, ele está ali meramente como alguém observando, sem julgar, sem criticar, sem nada, gente. Simplesmente observe o que você sente com relação àquilo. Pense a respeito, volte no tempo, tenta lembrar do que você sentiu, de como que foi a situação e o porquê. Na meditação você apenas observa o porquê daquele ego, daquela situação ter doído tanto e ter chamado tanto à tona o teu ego. Eu vou deixar linkado aqui, gente, no box de informações, a resenha do livro, o livro do ego do Osho. A gente conversa muito sobre o ego lá e pode ser um vídeo complementar para quem não assistiu aquele lá, pode colocar muitas ideias ali nos eixos assistindo esse vídeo. E a quinta dica é aceite. Se aceite mais, exija menos perfeccionismo da sua parte, se exija menos, se cobre menos. Temos já um vídeo sobre autoexigência excessiva também, vou deixar também linkado aqui embaixo no box de informações. Exija menos de você, aceite mais os teus desafios, os teus pontos a melhorar, assim como você aceita as tuas qualidades também. Exija menos de si mesmo, essa necessidade de controle, essa necessidade de acertar sempre, essa necessidade de perfeição. A gente não precisa disso, a gente precisa de realidade, nós precisamos ser reais e buscar dentro de nós as respostas. No momento onde eu tento ser perfeito, é uma ilusão. Eu tô criando uma ilusão que não existe. No momento onde eu tô tentando, a cada movimento, a cada palavra, ser uma pessoa que eu não sou, tentando atingir um nível que eu não tenho, é o ego falando mais alto, pela necessidade de aprovação externa. Então, se aceite mais, trabalhe a autoestima, trabalhe a autoaceitação. Tem também um vídeo sobre isso aqui no canal. Então é isso, me acompanhe nas redes sociais, Facebook, Instagram, site Roberta Zanata, e o meu Snapchat mais pessoal é blog Roberta Z. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.